Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui pra falar sobre um lançamento, um filme espanhol que tá dando muito o que falar, especialmente pela temática dele e pelas críticas sociais que ele faz através de uma história fictícia, uma história de ficção científica até, mas que mostra bem a luta da sobrevivência entre uma sociedade egoísta, digamos assim. A gente vai falar sobre o filme O Poço, El Hoyo, a versão original dele em espanhol, que é realmente muito bom e traz umas discussões muito interessantes sobre a prioridade que a gente dá na nossa vida e o quanto algumas atitudes que a gente toma são egoístas e acaba deixando algumas outras pessoas em necessidade. Vamos discutir sobre isso. O filme O Poço teve a sua estreia no Festival de Filmes Internacionais de Toronto no final de 2019 e já agora no início de 2020 foi lançado na plataforma Netflix em todo o mundo. Ele é uma produção espanhola que tem como diretor o Galder Urria, acho que é assim que fala, vou colocar aqui escrito certinho, e é um diretor estreante. Eu fui procurar outros trabalhos que ele fez e ele é bem novo nessa área, inclusive ele ganhou o prêmio de melhor diretor estreante e não é pra menos, porque essa obra O Poço é muito legal e realmente precisou de um trabalho muito interessante do diretor. Afinal, a gente está falando de um único ambiente e que várias outras pessoas estão envolvidas naquele trabalho. É um trabalho que exigiu muito do diretor, com certeza, além de todo o elenco. E do que se trata o filme O Poço? A história, que em inglês tem o nome de A Plataforma e no espanhol O Buraco, ele é justamente isso, é um poço, um buraco, em que existe uma plataforma em que vai levando comida a cada um dos níveis. É como se fosse uma gigantesca prisão, num formato de um poço, como se fosse uma torre, né? Mas ao contrário, em que em cada um dos níveis existem duas pessoas aprisionadas ali. E aí essa plataforma desce, andar por andar, fica alguns minutinhos em cada um deles, deixando comida. Ou seja, quem está nos primeiros andares tem bastante comida e quem está nos últimos, nenhuma ou quase nenhuma. O conceito principal do filme é, se todo mundo comesse o que fosse necessário, somente o necessário, parece até uma música, acho que do Mowgli, né? Necessário, somente o necessário. Se todo mundo comesse somente o necessário, ninguém passaria fome, todo mundo teria comida suficiente. Mas é claro que as pessoas que estão no primeiro patamar, nos primeiros, né, porque são vários, elas acabam comendo exageradamente, acabam preservando muita comida, porque eles têm medo do que pode acontecer com eles futuramente e acaba faltando para os demais. Isso, qualquer semelhança com a atual situação que a gente está passando atualmente no mundo por causa do coronavírus, não é uma mera coincidência, né? Afinal, a gente está vendo muita gente aí indo para mercados, estocando álcool gel, estocando papel higiênico, umas coisas assim bizarras, sendo que a gente sabe que tem muito mais gente necessitada e essas pessoas estão só por medo, por pânico ou por egoísmo, né? Isso é retratado de uma forma lúdica no filme O Poço. O protagonista da história, ele entrou no poço, no sistema O Poço, por vontade própria. Ele entrou porque ele queria parar de fumar e quer ganhar um certo certificado, que não é explicado muito o que é, mas que dá a entender quem participa desse experimento por vontade própria acaba tendo um tipo de gratificação numa sociedade que está passando por algum problema, provavelmente problema social. E aí ele entra e acorda já num nível com um companheiro de quarto, que não é bem um quarto, né? É um ambiente circular. Lá ele é explicado que cada um fica naquele andar durante um mês. Então, durante 30 dias, a pessoa fica naquele nível. Então, por exemplo, você acorda hoje no nível 40. Daqui a 30 dias, você pode acordar no nível, sei lá, 200. Ou depois você pode acordar no nível 1, que é o mais farto, né, de comida. Então, é chocante, porque você não sabe se hoje a atitude que você está tendo com as pessoas do nível inferior amanhã vai ser retribuído porque você vai estar abaixo delas e por aí vai. E aí ele vai ficar ali naquele espaço durante 6 meses e o companheiro de cela dele vai ficar por muito mais. Só que ao longo da trama a gente vai conhecendo outros personagens, porque ele não interage somente com esse companheiro dele de cela. Outras pessoas vão passando pela vida do protagonista e a gente vai vendo outros tipos
de situações, outros tipos de ramificações nessa história, porque nem tudo é bem o que parece. Como eu comentei, a questão da discussão social é o principal item tratado nessa história, especialmente porque tem essa questão justamente do... se você comesse somente o necessário, ninguém passaria fome e tudo mais, mas vai muito mais do que isso. Passa pela discussão das riquezas, a questão do desperdício, a questão da questão de idade, pessoas mais velhas com pessoas mais novas, quem teria mais direito. Tem questão mesmo de sobrevivência, canibalismo, até que ponto você iria para sobreviver. Enfim, tem muita questão, tem discussões também filosóficas, no sentido que tem algumas coisas que te remetem a questões religiosas. Eu peguei muito disso na trama. É difícil falar sem dar spoiler, né? Ai, que complicado, eu devia ter gravado esse vídeo com spoilers. Mas quem sabe no futuro eu até faço outro vídeo explicando o que eu entendi do final do livro Poço. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço isso. Mas nesse primeiro momento eu queria falar um pouquinho desse trabalho, porque ele merece ser visto. Então, eu não sei se muita gente está sabendo sobre esse lançamento, mas merece. Eu recentemente tenho visto muita obra europeia, coincidentemente, na verdade, e muitos também de obras espanholas. E a dramaturgia espanhola está me surpreendendo muito pela qualidade dos trabalhos, porque você assiste o Poço e você percebe que assim, é muito bem feito. A questão do cenário é muito bem feito, te convence. Primeiramente que assim, eu fiquei na dúvida se isso seria convincente, porque já desde o trailer a gente vê que a plataforma que leva comida em cada um dos andares, ela não é guiada por cabos nem nada do tipo. Porque acho que a primeira coisa que me veio à mente foi, é só a pessoa subir no cabo e vai indo embora, mas não existe isso. Ela é levada como se fosse, não sei, de uma forma mágica, de uma forma magnética, enfim. E isso não é explicado, mas ainda assim não é uma coisa que te faz questionar o tempo todo. Você acredita naquela história, você é convencido. E isso, grande parte, é culpa, né? É mérito do trabalho de arte, o trabalho de realmente, sabe, montar um cenário bacana, montar uma estrutura legal que te convence. E em nenhum momento eu achei o trabalho gráfico, visual, falso, sabe? Me convenceu muito. Falando em trabalho gráfico e visual, se você não gosta de filmes com extrema violência, um sangue, não assista o Poço. Porque apesar dessa questão principal ser filosófica, apesar do que é mostrado no filme ter como foco a discussão social, a discussão de sobrevivência, é claro que existe uma coisa muito mais visceral, tá? A gente vê realmente até que ponto o ser humano chega para poder sobreviver. Então a gente vai ver morte, a gente vai ver tortura, a gente vai ver coisas feias, vai ver sujeiras, vamos ver realmente o fundo do poço, literalmente, né? Até que ponto a gente chega pra gente não morrer ou pra gente não sentir fome, porque é o limite que o ser humano consegue, né, chegar. Você chegar num ponto de inanição, de você não conseguir comer, como é que faz? É tenso, é um filme visualmente chocante, é um filme que te dá ânsia muitas vezes, mas é um filme legal. É um filme bom de você assistir, te faz pensar muito. Como eu comentei no início, esse filme realmente faz a gente pensar, especialmente na atual situação que a gente está, todo mundo se preservando para tentar amenizar e acabar com essa pandemia ao longo de todo o globo do coronavírus, do Covid-19, e que eu espero muito que trabalhos culturais como esse façam a gente pensar realmente a que ponto que a gente está chegando, porque tudo bem, é uma metáfora, é uma obra lúdica, mas que realmente retrata muito a sociedade atual. A gente tem aquela questão do consumismo, da gente sempre ter, muitas vezes a gente quer ter mais do que precisa, por medo de faltar ou somente por soberba, e aquilo dali a gente não pensa o quanto isso afeta uma terceira pessoa, né? No caso, uma segunda pessoa, enfim. E esse filme faz muita gente parar e pensar isso. Eu, depois que assisti essa obra, acabei de assistir, terminei agora à tarde, e eu já falei, não, vou passar na frente de alguns outros vídeos que eu queria fazer, porque eu preciso falar dessa obra, essa obra precisa ser vista, e mesmo que cause um incômodo, assiste até o final. Realmente é um trabalho muito bem feito. O final do filme eu gostei muito, eu adoro finais que deixam uma mensagem, mas também não te dá tudo mastigado. Então você para e pensa no final. Eu particularmente criei 1000 teorias sobre esse final. Poderia fazer um vídeo só tentando explicar a minha visão desse final.
mas fica a seu critério, assista, interprete da forma que você quiser, mas com certeza alguma mensagem você vai levar dessa obra. Então assista que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você assistiu até aqui, deixa um like, comenta o que você achou desse vídeo e o que você achou do filme se você já assistiu. Ou sua expectativa, né? O tema em si já deixa a gente instigado a querer saber um pouco mais, né? Tenho certeza. E também se inscreva no canal, ative o sininho, do lado do botão inscrever-se tem um desenho de um sininho. Se você ativá-lo toda vez que tiver algum vídeo novo, o YouTube vai entender que isso é relevante para você e vai te avisar. Isso é interessante também para mexer no teu algoritmo. Então toda vez que tiver algum vídeo que ele entenda que é nesse perfil, ele vai te avisar. Isso é ótimo também para quem está consumindo o YouTube. Então é benéfico para vocês, benéfico para mim, enfim. Novamente quero deixar aqui uma mensagem. Vamos todo mundo que puder ficar em casa, tem tanta coisa boa para assistir. Eu fiz até um vídeo recentemente com uma lista com vários livros legais para você assistir nessa quarentena. Vou deixar marcadinho aqui ou aqui embaixo. Assista também. Então se você tá aí, tá entediado porque tem que ficar em quarentena, gente, coloca na cabeça que isso é só um período, isso vai passar, mas isso está salvando a vida de muitas pessoas. E o que não falta pra gente é opções de entretenimento. Então assista esse filme que eu comentei, assista vários outros que eu indiquei aqui no canal, leia aqueles livros que eu fiz na outra lista, enfim. Se distraia de alguma forma, mas fique em casa. Quem puder ficar em casa, eu sei que nem todo mundo pode, mas quem puder, fique em casa para que a gente possa salvar mais vidas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.